Vamos continuar os estudos das aplicações das leis de Newton. Estamos falando neste momento das forças de tração e vamos ver uma outra configuração para a força de tração, que é a seguinte. Vamos supor que um ponto material esteja, preso por dois cabos. Por dois cabos. Então um cabo com essa inclinação, que nós vamos chamar aqui de beta, e um cabo com essa inclinação aqui, ó, que a gente vai chamar de alfa. Então veja, são dois cabos agora sustentando um ponto material de massa M. Um ponto material de massa M. E vamos supor que esse sistema esteja em equilíbrio estático, ou seja, a velocidade aqui, ó, a velocidade do sistema é igual a zero. Então, consideramos as massas dos cabos muito pequenas em relação à massa do corpo, vamos considerar que não existe o ar, enfim, que o cabo seja rígido, ele não sofre elongação, enfim, todas essas considerações. E vamos tentar resolver esse sistema agora, que tem, a princípio, uma força natural, que é a força peso. Força peso é a força que aparece aí naturalmente nesse sistema, E óbvio, se está em equilíbrio, existem algumas forças que promovem esse equilíbrio, Uma delas é a força do cabo aqui nessa direção alfa aqui, Então vamos chamar de tração na direção alfa. Tração na direção alfa, ok? E outra força é a força do cabo aqui na direção beta, Tração na direção beta. Veja, é simples talvez supor que se esses ângulos são iguais, talvez essas forças, e os cabos são os mesmos, são da mesma espessura, do mesmo comprimento, enfim. Se esses ângulos são iguais, então a gente supõe que essas forças também sejam iguais. Mas não necessariamente isso acontece. Esses ângulos podem ser diferentes, então essas forças de tração nos cabos podem ser diferentes também, Podem ser diferentes. Veja, pela regra do paralelogramo, a gente pode supor aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, pela regra do paralelogramo, a gente pode fazer a soma aqui, dessas duas forças, e o resultado vai dar uma força assim, Eu vou chamar de força de tração. Essa força de tração total é a soma da tração na direção do ângulo alfa, mas com a tração na direção do ângulo beta. Na direção do ângulo beta, Então, a gente supõe que essa força seja igual a essa. Essa daqui é a soma dessas duas. Então, a gente supõe que essa força seja igual a essa, em módulo, para que haja o equilíbrio. Para que haja o equilíbrio, Para que haja o equilíbrio. Muito bem. Vamos introduzir um sistema de referência aqui, Vamos chamar aqui de direção do eixo X e aqui de direção do eixo Y, porque agora a gente tem forças no plano XY, Temos forças, veja, temos uma componente dessa força de tração na direção do ângulo beta em X, temos uma componente em Y, aqui também o T-alfa tem uma componente em X, tem uma componente em Y. Nós temos forças ao longo do plano XY, Força peso está na direção Y, essa tração total está na direção Y, enfim. Então, para nos auxiliar, vamos desenhar um diagrama. Um diagrama aqui, Vou desenhar um diagrama que eu costumo chamar de diagrama de forças. Algumas literaturas chamam de diagrama do corpo livre, aqui é a direção X, aqui é a direção Y. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui
primeiro na tração em relação ao ângulo alfa. Veja que esse ângulo aqui, se a gente passar aqui um tracejado horizontal, esse ângulo aqui, ó, pelo teorema de Thales, é o mesmo que este, né? É o mesmo que este. Então, esse aqui é o ângulo alfa. Esse aqui é o ângulo alfa. Ok? Esse é o ângulo alfa. Essa daqui é a tração alfa. Veja bem. E ela tem uma componente, ó, na direção do eixo x. Vamos chamar de T-alfa na direção de x. Ela tem uma componente na direção do eixo x. E ela também tem uma componente na direção do eixo y. Ela também tem uma componente na direção do eixo y. Chamada de T-alfa de y. Então veja, esse nosso T-alfa aqui, ó, ele é a soma de um T-alfa na direção x e um T-alfa na direção y. Ok? Então vamos escrever isso aqui, ó. T-alfa, ele é a soma de um T-alfa na direção x com um T-alfa na direção y. Na direção y. E veja, já utilizando aqui, ó, as relações métricas do triângulo retângulo, a gente pode até escrever dessa maneira, ó. Quem que é o T-alfa x, né? A gente pode até fazer um outro diagrama aqui, ó, que é o diagrama de módulo. Diagrama de módulo para esse desenho aqui, ó, que é o seguinte, ó, o diagrama de módulo aqui vai ficar assim, ó. Aqui é o T-alfa, nessa direção aqui é o T-alfa y, e aqui é o T-alfa x. E aqui é o ângulo alfa. Então daqui, ó, dessa relação, desse triângulo retângulo, a gente pode tirar o seguinte. Como o T-alfa x é o cateto adjacente a esse ângulo, então ele vai ser a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo. Então a gente pode escrever assim, ó. Veja. T-alfa vezes o cosseno do ângulo alfa, vezes o cosseno do ângulo alfa. Veja, qual a direção? Direção do eixo x, né? Qual o sentido? Negativo, porque ele está apontando para lá, né? O T-alfa está apontando para o sentido contrário da orientação aqui, ó. Então ele é negativo aqui, ó. Ele é negativo, ok? E tem o T-alfa y, agora que é o cateto oposto. Está associado ao seno deste ângulo. Então vai ser a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então, agora vamos ter T-alfa vezes o seno do ângulo alfa na direção y. No sentido positivo, porque, veja, o T-alfa y é esse daqui, ele está apontando para cima no mesmo sentido do eixo y, né? Deixa eu reescrever isso aqui, para ficar um pouco mais comprimido aqui. Para melhorar. Aqui é o T-alfa total, né? T-alfa total, ele é a soma do T-alfa na direção y com o T-alfa na direção x com o T-alfa na direção y, né? O T-alfa na direção y. Que é essa soma aqui, né? O T-alfa é a soma de Tx com Ty, T-alfa y, né? Bom, agora o T-alfa x, ele é, pelo diagrama de módulo aqui, ó, menos, porque ele está apontando no sentido contrário do eixo x. T-alfa é o módulo, que é a hipotenusa, cosseno do ângulo alfa, na direção x. Mais, porque agora o T-alfa y está apontando no sentido positivo, a hipotenusa, que é o T-alfa, seno do ângulo alfa na direção do eixo y. Então veja, a nossa tração no cabo na direção alfa é dada por toda essa expressão aqui, né? Toda essa expressão, veja bem, porque ela tem uma inclinação aqui angular, né?
ela tem uma inclinação angular. Veja bem. E o T beta, né? Vamos escrever também o T beta, usando a mesma ideia. E agora vamos desenhar o T beta aqui. Ó. Vou desenhar de outra cor. Veja, o T beta, vamos supor aqui, o T beta é a tração nesse cabo, nesse outro cabo, no cabo que está na direção beta. Então ele tem uma componente, ele tem um ângulo aqui beta, aqui ó, usando o teorema de Thales, esse ângulo é igual a esse, né? Esse ângulo é igual a esse. Então ele tem uma componente aqui ó, na direção x, que é o T beta x, e tem uma componente aqui ó, na direção y, né? Que é vou chamar aqui em cima, ó, T beta y. Então, T beta é a soma de T beta x com T beta y. Então, vamos escrever aqui, ó. É a soma de T beta x com T beta y, que são as componentes da força de tração na direção x e y do ângulo da direção beta, né? Da direção beta. Agora, vamos redesenhar aqui, ó, esse triângulo num diagrama de módulos. Esse aqui é o ângulo beta, esse aqui é a tração beta total. Essa aqui é a tração beta componente na direção y. E aqui é a tração beta componente na direção x. Veja que ambos os vetores, t beta x e t beta y, estão no sentido positivo. Esse aqui está no sentido positivo, aquele também. Então aqui nós não teremos um sinal negativo, será uma soma, né? É a mesma coisa, mesma história que as relações métricas do triângulo retângulo. Aqui o T beta x é o cateto adjacente, então ele está associado ao cosseno. Então ele vai ser aqui um T beta cosseno do ângulo beta, na direção x, sentido positivo. E o T beta y é o cateto oposto, então ele está associado ao seno, mais um T beta seno do ângulo beta na direção y. Olha que interessante. Então veja bem, essa tração total aqui ó, pode ser escrita como sendo a soma dessas duas. Então a partir dessa expressão aqui ó, então, substituindo esses valores que a gente encontrou ali na análise geométrica, né, a gente fica assim, ó, a tração total, ela veja bem, na direção x nós temos esse termo, que é o T beta cosseno de beta, menos esse termo aqui, ó, que é o T alfa cosseno de alfa. Isso aqui tudo está na direção do eixo x. Né? Então a gente já está fazendo a soma aqui, a soma desses dois termos. Né? Estou somando esse com esse na direção x, e agora tem a soma na direção y, que é T alfa seno de alfa mais T beta seno de beta. Então na direção x a gente tem uma soma, né? A gente tem uma soma de cossenos. Uma parcela do ângulo beta e outra parcela do ângulo alfa. E na direção y a gente tem uma soma de senos, né? Porque os senos estão como catetos opostos, né? E os cossenos estão como catetos adjacentes, né? Catetos adjacentes. Temos que lembrar que existe também a força-peso aqui, né? Agindo no diagrama de forças, existe a força-peso aqui. Então a gente pode, veja, o que a gente fez com esse termo aqui foi fazer as somas na direção x, ó. Veja bem que na direção do eixo x, a gente tem que somar esse vetor com este, né? Que é o que a gente fez aqui, ó. O que a gente fez aqui, deu esse resultado. Então essa expressão aqui, ó, ela representa o quê? Representa a soma de T alfa x com T beta x. Essa soma aqui, ó. E veja que ela pode dar zero. E nesse caso, onde a velocidade é zero, ela tem que dar zero, né? Ela tem que dar zero. E aqui é a soma, essa daqui é a soma das componentes y. Dessa componente T alfa y com a componente T beta y. Somando esses dois vetores, a gente tem esse resultado aqui, ó.
E veja que esse resultado aqui não é zero. Ele dá exatamente, né? Ele dá exatamente a resultante não zero, diferente de zero deste T aqui, né? Tem que chamar de TY, né? TY, tá bom? Então, do TY. Então, veja bem. Então, essa daqui é a soma de T alfa y com T beta y. Bom, pelo princípio da superposição, pelo princípio da superposição das forças, né? A soma de todas as forças, veja bem, se a gente somar todas as forças que existem no sistema, isso tem que dar a força resultante, que nesse caso é a força de tração com a força peso. Força de tração envolve todas essas forças de tração, né? Soma de todas essas forças de tração. Veja bem, isso tem que ser zero, porque o sistema está com velocidade zero, ele está na situação estática, então pela primeira lei de Newton isso é zero. Bom, quem é a força de tração aqui? Ó? É tudo isso aqui, né? Tudo isso daqui. E quem é a força-peso? Força-peso a gente conhece, né? Força-peso nesse caso aqui, ó, ela é massa vezes aceleração na direção y, sentido negativo. Então, a gente tem que somar esse termo com este. Veja que a força-peso só tem direção y, então ela é igual a esse termo aqui, né? Daqui, ó, qual que é o resultado aqui? Vamos pensar, né? Veja, nessa direção, essa força é igual a essa. Então, a gente tem isso daqui. E essa soma tem que ser zero. Então, a gente pode tirar, nesse caso aqui, a tração na direção beta, cosseno do ângulo beta, tem que ser igual a tração no ângulo alfa, na direção alfa, vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, veja bem, isso aqui é um resultado importante, a partir deste princípio da superposição. Como a soma das forças tem que ser zero, ela tem que ser zero na direção x e ela tem que ser zero na direção y. Na direção x a gente só tem essas duas forças, essa soma. Então, para que isso seja zero, esse termo tem que ser igual a este. Então, esse é um resultado importante que a gente obtém. Né? Um resultado importante que a gente obtém. O outro resultado é o seguinte, a soma das forças na direção y também tem que ser zero. Então, esse termo mais este tem que dar zero. E aí, passando esse termo para o lado direito, ele troca o sinal. Então, a gente chega nesse resultado aqui, ó, que é a tensão alfa, né, vezes o seno de alfa, mais a tensão beta, vezes o seno de beta, tem que ser igual à força-peso. Como a gente previa, né? No desenho mostra. Essa força aqui, ó, que é a tração na direção y, que é a soma em y dessa parte com essa, dessa tensão com essa, tem que ser igual à força-peso. Então a gente tem um outro resultado aqui importante. Tem um outro resultado importante aqui. Né? E aí nosso sistema, a princípio, está resolvido, né? Porque, veja bem, para qualquer situação, se esses ângulos são iguais, o cosseno desse ângulo é igual ao cosseno deste, então a tração em alfa é igual à tração em beta. Se esses ângulos são iguais, ó, então a gente tem aqui, ó, como as trações são iguais, então ficaria aqui, ó, a tração alfa é igual à tração beta, né? Porque essas trações são iguais, vai ser mg seno do ângulo alfa, que é igual ao seno do ângulo beta. Então a tração pode ser determinada por essa expressão, né? Se os ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais. Então, na verdade, assim, né? Aqui está faltando um 2, né? Está faltando um 2 aqui, porque, veja, esse termo é igual a esse, então eu tenho duas vezes esse termo, né? Duas vezes esse termo. Então, 2 seno de alfa desce, fica mg sobre 2 seno de alfa. Então, a gente determina dessa forma quando os ângulos são iguais. Agora, se os ângulos são diferentes, a gente tem que resolver esse sistema de equações. São duas equações com duas incógnitas, a gente tem os ângulos e as duas incógnitas, a gente tem a massa, a gente tem a aceleração, as duas incógnitas
são as trações que a gente acaba descobrindo quais são os módulos dela. Depois é só jogar esses módulos aqui, ó, que a gente descobre quais são os vetores para o ângulo alfa e para o ângulo beta. Ok? Então até a próxima!